Essa questão caiu na UHG Brasil no ano de 2024. Paciente do sexo feminino, 56 anos, preta, trazida pelo SAMU ao setor de emergência. Familiares informam que a paciente apresentou rebaixamento súbito do nível de consciência durante a atividade física. Retirar as cortinas da sala. Perda dos movimentos endimídio direito e afasia, iniciados há cerca de 1 hora. Negacefaleia, convulsões e liberação esfincteriana. Antecedentes pessoais: tabagista, 40 anos, maço, hipertensa, em uso irregular de anlodipino, hidroclorotiazida e clonidina. Exame físico, PA 180 por 110 milímetros de mercúrio, frequência respiratória 20 incursões por minuto, frequência cardíaca 100 batimentos por minuto, pulsos cheios e irregulares, ausculta cardíaca, ritmo cardíaco irregular, em 2 tempos, sem sopros. Ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios. Exame neurológico, paciente consciente, resposta verbal ausente e compreensão preservada. Desvio da rima labial para a esquerda, hemiparesia completa e desproporcionada à direita, com predomínio braquiofacial e perda hemissensorial. Resposta motora e sensorial preservada à esquerda. A tomografia de crânio realizada na entrada está representada abaixo. Então, observe todos vocês que se trata de um quadro clínico bastante sugestivo de acidente vascular cerebral. O paciente tem alterações tanto de motricidade quanto de sensibilidade. A primeira pergunta a se fazer é, diante de um paciente com suspeita de acidente vascular cerebral, qual tipo de AVC o meu paciente está tendo, se é um AVC hemorrágico ou um AVC isquêmico. E nós sabemos que o exame, o método de escolha para nos dizer que tipo de AVC o meu paciente está tendo é a tomografia de crânio sem contraste. Então, nós vamos na tomografia avaliar se tem alguma imagem branca na minha tomografia, né? Por quê? Imagem branca significa sangramento. Então, observe que o meu paciente está com esse quadro clínico sugestivo de AVC e eu tenho que tratar esse paciente. Para eu tratar de maneira correta, eu tenho que saber qual tipo de AVC o meu paciente tem. E para eu saber qual tipo de AVC o meu paciente tem, eu tenho que usar o exame, a neuroimagem, o método padrão ouro, que é a tomografia computadorizada de crânio sem contraste. Eu vou atrás de uma imagem branca, que significa sangramento. Então, eu olho a minha tomografia, nesse caso, nesse paciente da questão, e não visualizo nenhuma imagem branca. Então, nenhuma imagem branca aparece nessa imagem. Provavelmente, portanto, esse paciente não tem AVC hemorrágico. É mais provável que seja AVC do tipo isquêmico. E a segunda pergunta é qual é o vaso acometido? Qual é o vaso acometido? Se é a cerebral anterior, se é a cerebral média ou se é a cerebral posterior. Vamos aprender o seguinte: cerebral posterior. Cerebral posterior, alteração visual. Alteração visual. Cerebral posterior, alteração visual. Cerebral anterior e média, alteração motora e alteração sensitiva. Então, esse paciente da questão não tem alteração visual. Ele tem alteração motora, ele tem alteração sensitiva. Então, ele não tem problema na cerebral posterior, porque não tem alteração visual. Ele pode ter problema na cerebral anterior ou média. Por quê?
ele tem alteração tanto de motricidade quanto sensorial. Então, provavelmente é um paciente com AVC do tipo isquêmico e que não atacou a artéria cerebral posterior, porque ele não tem alteração visual. Vamos, portanto, o que é que ele quer? Ele quer exatamente isso, os diagnósticos etiológico e anatômico desse paciente. Quando a gente vai lá nas alternativas, observe que a gente indo lá nas alternativas, eu já descarto a alternativa de letra C e a alternativa de letra D de dado, porque tanto na C quanto na D fala que é do tipo hemorrágico, e eu não vi sangramento, eu não vi imagem branca na tomografia computadorizada de crânio sem contraste. Então, alternativas C, D estão descartadas, restando apenas a alternativa A e a alternativa B. Veja que a diferença é que na A fala que é cerebral média e a B cerebral posterior. O que foi que eu disse? Posterior, alteração visual. Média e anterior, alteração motora e sensitiva. Então, esse paciente não tem alteração visual. Não tem alteração visual. Portanto, a alternativa a se marcar é a alternativa de letra A. É um paciente com acidente vascular encefálico isquêmico, porque não tem imagem branca na tomografia computadorizada de crânio sem contraste, que é o método padrão ouro, e é a oclusão da artéria cerebral média esquerda. Por quê? Não é posterior, porque não tem alteração visual. Então, essa é a alternativa a ser marcada, a alternativa de letra A. Portanto, o aprendizado dessa questão é AVC, qual é a artéria comprometida? Se for a cerebral anterior e ou média, eu tenho déficit motor e déficit sensorial, ou os dois. Se for a artéria cerebral posterior, distúrbios visuais. P de posterior, V de visual. PV, posterior, distúrbio visual. Portanto, esse é o aprendizado dessa questão. Não tem o que titubear, nós temos mais uma questão gabaritada.